Coloque em prática essa esperança, porque Deus vai virar esse quadro e vai te fazer mais do que vencedor. Tome posse nesta noite desta palavra. Deus os abençoe. Aleluia. A esperança. A esperança. Tomo posse dessa palavra. Que Deus abençoe nosso pastor André. Meus irmãos, ainda para edificar a nossa fé, chamada diaconisa Tati aqui para estar trazendo testemunho. Jerezinho já pode se preparando aí, tá? Já vem para cá logo depois do testemunho da nossa irmã. E eu quero também aproveitar. Quantos estão nos visitando pela primeira vez? Tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez? Tem um jovem lá, tudo bem? Qual é o seu nome? Ian? Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, Ian. Tem mais um aqui, qual é o seu nome? Bruno, seja muito bem-vindo. Vamos dar um bem-vindo bem caloroso para esses nossos irmãos no tempo 3, 2, 3. Sejam... Por quê? Nós amamos vocês, sintam-se à vontade. Aqui é uma extensão do reino dos céus. A família de Deus, aqui plantada no Jardim América. Irmã Tati, qual a sua oportunidade? Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Bom, esse testemunho é de uma cliente, amiga minha, que esteve lá em casa na semana passada, um dia antes da campanha, do início da campanha, e ela estava passando alguns problemas bem difíceis, né? Na área financeira e com a saúde da sua filha. E da área financeira, ela pagou as suas contas e não ia sobrar nada para ela fazer compras. Ia ter que pedir socorro no cartão, né? E aí ela falou que eu pedi a ela para anotar os pedidos de oração e que eu ia depositar na urna, que nós iríamos orar. E eu trouxe na quarta-feira, eu pedi os pedidos de orações dela, que ela fez. E ontem eu tive lá para trabalhar, para atender algumas pessoas lá. E ela falou, eu precisava falar isso não pelo WhatsApp, mas pessoalmente. No dia seguinte, eu pensei que eu não ia ter dinheiro para comprar comida, não ia sobrar nada. E Deus liberou eu lembrei da oração, dos pedidos de oração que você falou que era para eu fazer. E Deus liberou um dinheiro que estava travado na Sul América. E ali Deus proveu, não precisou pedir socorro, cartão, nada. O nosso Deus é Deus assim. Deus que quando nós cremos, Ele faz. E a outra, a filha dela é autista em grau muito alto e estava em crises terríveis de quebrar tudo dentro de casa. E ela estava a ponto de ter que internar a filha dela. Aí eu falei, não vai internar não, nós vamos orar. O teu pedido não está lá pela tua filha? É uma situação muito difícil, irmãos, porque eu vi pessoalmente a situação daquela mãe, né, desesperadora. E ela falou, Tati, não tem jeito, eu vou ter que interná-la. Aí eu falei assim, a última palavra é do Senhor, nós vamos orar lá no culto de quarta-feira, o teu pedido eu já coloquei lá, e Deus vai responder. E Deus respondeu, e ontem eu tive lá, ela falou assim, Tati, foi de repente, do nada ela ficou tão calma, nem parecia que ela estava daquele jeito. Eu falei assim, foi a mão do Senhor que visitou ela. E ontem eu estive lá e vi que verdadeiramente a menina estava muito calma mesmo, estava uma bênção. E esse foi o relato que ela me disse ontem. E eu falei para ela, continua com a tua fé, né? E eu depositei aqui, através da fé dela, eu depositei os pedidos dela. Irmão, quando nós colocamos aqui o pedido de oração, existe intercessão, existe oração, alguém clamando, alguém orando. Se você não tem fé, coloca a tua fé em prática, porque a oração de justo vale muito aos seus efeitos. Então tenha fé, deposita aqui sabendo que Deus, Ele vai trabalhar, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, Ele vai dar resposta no tempo dEle. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, isso tocou muito meu coração, porque quarta-feira a gente tem esse foco de oração. E eu queria te convidar nesse momento a se colocar de pé. Nós vamos levantar mais um clamor. E como falou em intercessão, eu lembrei logo das irmãs da consagração. Quero chamar a diaconisa Jacira aqui para junto conosco levantar um clamor, né? Mas um clamor por causas
impossíveis. Já oramos aqui de um modo geral, mas a oração, ela move o coração de Deus. E como a irmã falou, pela fé, se você tem um pedido, né, não quer expor, quer escrever, coloque aqui. Nós já estamos intercedendo, vamos continuar intercedendo, porque eu tenho certeza que o Senhor vai operar um milagre. Irmãos, eu tenho uma causa impossível, então, se você sentir no seu coração de sair do seu lugar e vir aqui no altar, nós vamos clamar. Eu vou descer porque eu quero receber essa oração, em nome de Jesus. Se você quiser, venha. Aleluia. Louvado e engrandecido seja teu santo nome, Jesus, nesta noite. Senhor, amantíssimo Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Pai, eis aí, meu Senhor da glória, o teu povo, o Espírito Santo, que está precisando de uma intervenção divina. Pai, em nome de Jesus, eu não sei quais são as causas que o teu povo tem precisado, mas, Pai, eu sei de uma coisa, que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu já quero me colocar, meu Senhor, de joelho por estas causas. Olha aí, Pai, essas causas impossíveis, problemas na saúde, é problema, meu Senhor da glória, espiritual. Quantas pessoas, Pai, que vieram aqui à frente, meu Senhor, porque não tem mais saída, que disse para ti, meu Senhor, Pai, eu não vejo uma luz no fim do túnel, eu não vejo saída para esta causa, mas, Pai, nós cremos que o Senhor é a saída, nós cremos que o Senhor é a solução. Pai, a tua palavra diz lá em Lucas 1:37 que nada é impossível para ti. Olha aí, Pai, tantos são os problemas, tantos são as aflições, tantas são as angústias. Pai, vai entrando agora, Pai, neste problema difícil. Pessoas que precisam, Pai, de portas abertas para tratamento médico. Vai abrindo, Pai, porta de tratamento médico, porque a tua palavra nos ensina, meu Senhor, que o que é no espiritual, trata no espiritual, mas o que é no físico, trata no físico. Então, Pai, em nome de Jesus, quantas pessoas que estão precisando, Pai, de uma intervenção cirúrgica, quantas pessoas, meu Senhor, que precisam de uma libertação na alma, libertação de vício. Ai, olha aí, Jeová, processos paralisados na justiça, processos paralisados na mão do INSS. Olha aí, Jeová, olha aí, Pai, pessoas com problemas crônicos na área financeira, pessoas, Pai, que estão dependendo de cliente pagar. Ai, vai soltando, Pai, esse dinheiro. Aleluia. Vai soltando essas verbas, Pai. Olha aí, aleluia. Pai, teu povo precisando, aleluia, Espírito Santo, de clientela. Vai abrindo a porta de clientela, vai abrindo a porta onde não tem parede. Olha aí, Pai, em nome de Jesus, pessoas que estão com problemas no casamento, pessoas que estão já vivendo, Pai, já estão pensando em se divorciar, mas há poder no teu nome, há poder no teu sangue. Vai entrando agora, entra agora, Pai, nessa situação. Ai, olha aí, Pai, esses filhos, meu Senhor, que não se converte. Olha aí, Pai, coração endurecido de filho, vai amolecendo, vai tocando agora, e toca, liberta, 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 liberta. Olha aí, Jeová, ai, olha aí, general de batalha, ai, há poder no teu nome. Ai, quantos filhos, Pai, que estão aí no mundo, que estão aí no tráfico de drogas, Pai, em nome de Jesus, filhos que estão se prostituindo nas drogas, filhos e filhas, Pai, que estão aí, Pai, no homossexualismo, há poder no teu nome, há poder no teu sangue. Eu quero te entregar agora, Pai, esse irmão, essa irmã que está lá no candomblé, que está lá na Umbanda, entra com libertação agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Da mesma maneira que o Senhor me arrancou com mão forte, arranca esse povo, Pai, é agora, Jesus. Ai, general, estamos aqui, Pai, clamando, Pai, clamando para chamar a tua atenção, Pai,
desde já te agradeço. Em nome do teu filho amado Jesus, amém. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar com o grupo Terezinho, aleluia. Aleluia. Coloque a lenha no altar, porque o fogo vai cair. E comece a soprar, pra ele queimar aqui. E se o fogo não queimar, não diga que eu não avisei, porque para ele queimar tem que mandar glória para o rei. Comece soprando desse jeito. Glória, glória, para que o culto fique perfeito. Glória, glória, e se o fogo cair, glória, glória, vai queimar pecado e curar enfermo. E se você está achando pouco, vai misturando com aleluia. Abra a tua boca e vai dando glória. Quando alguém glorifica, o negócio começa a ficar diferente. Quem estava gelado logo fica quente. Quem estava doente, curado ficará. E quem está vazio começa a se encher, sinta esse mover. Sapateie no poder, porque Deus aqui está. Miriam vai dançar, dizer que Deus é Deus, ele vai restaurar o que está quebrado, o pecado de Acã. Deus hoje vai desmascarar. Te prepare, profeta, Deus vai te usar. Quem não for batizado, Deus vai batizar. Hoje é dia de mistério, Deus vai sacudir esse lugar. Mas ele só opera sobre glória. Então abre tua boca e dá glória. Diz tu queres vitória, é dando glória que Deus vitória vai mandar. Mas ele só opera sobre glória. Então abre tua boca e dá glória. Diz tu queres vitória, é dando glória que Deus vitória vai mandar. E se misturar com aleluia, fica muito mais gostoso. Se tiver temor e reverência, fica muito mais gostoso. Pois o dono do fogo é santo e não dá de graça o que é seu. É preciso dar lugar. Se quiser vitória da parte de Deus, comece soprando desse jeito. Glória, glória, para que o culto fique perfeito. Glória, glória, se o fogo cair. Glória, glória, vai queimar pecado e curar enfermo. Glória, glória, e se você está achando pouco, glória, glória, vai misturando com aleluia. Abra a tua boca e vai dando glória. Quando alguém glorifica, o negócio começa a ficar diferente. Quem estava gelado logo fica quente. Quem estava doente, curado ficará. E quem está vazio começa a se encher, sinta esse mover. Sapateia no poder, porque Deus aqui está. Miriam vai dançar, dizer que Deus é Deus, ele vai restaurar do que está quebrado, o pecado de Acã. Deus hoje vai desmascarar. Se prepare, profeta, Deus vai te usar. Quem não for batizado, Deus vai batizar. Hoje é dia de mistério, Deus vai sacudir esse lugar. Mas ele só opera sobre glória. Então abre tua boca e dá glória. Diz tu queres vitória, é dando glória que Deus vitória vai mandar. Ele só
Estamos aqui porque o tema diz restaurando o altar quebrado. Muitas das vezes a gente permite que as nossas dúvidas, os nossos medos, acabem quebrando o nosso altar com o Senhor. Então nessa noite, se Deus te trouxe aqui, é porque Ele quer que você faça uma conexão direta com Jesus, porque só Ele pode restaurar o altar quebrado neste lugar. Só Ele pode mudar a situação da tua vida. Quantas vezes nós nos permitimos que pensamento nos afaste de Deus, nos permitindo que algumas atitudes nos tirem da rota que é o Senhor Jesus Cristo. Mas essa noite é uma noite diferente, é uma noite de mudança, é uma noite de restauração. Então, se você veio aqui nesse lugar buscando restauração, dê o seu melhor glória para Jesus nessa noite. Dê o seu melhor aleluia. Faça barulho de adorador neste lugar. Aleluia. Quando o rei Davi dançou na presença de Jeová, ele não se intimidou com Mical a murmurar. Se encheu de muita glória, se esqueceu da posição, fez barulho dando glória, comemorou a vitória, humilhando a Dagon. Vejo o crente adorando, pulando e marchando e se alegrando no poder de Deus. Crente avivado deixa tudo de lado, não fica acanhado porque já venceu. Comemora a vitória, navega na glória e recebe poder. Faça barulho de adorador, faça barulho de adorador, barulho de adorador, faça barulho de adorador. Aleluia! Na presença do teu Senhor, faça barulho de adorador, faça barulho de adorador, faça barulho de adorador. Não importa a maneira que for, qual o seu jeito de adorar, qual o seu jeito de cantar, qual o seu jeito de clamar. O importante é você glorificar, qual o seu jeito de adorar, qual o seu jeito de cantar, qual o seu jeito de clamar. O importante é você glorificar. Dagon não vai resistir, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Todo mal vai sair, vai sair em nome de Jesus, todo mal. Enfermidade que está aqui, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Macumbaria vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Dagon não vai resistir, vai cair, vai cair, vai cair, já caiu. Macumbaria vai sair, vai sair, vai sair, vai ser desfeita nessa noite. Enfermidade que está aqui, vai ter enfermidade sendo curada hoje. Todos os demônios vão sair, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Faça barulho aí, faça barulho aí, faça barulho aí. Chame a atenção do teu Senhor, faça barulho aí, faça barulho aí, faça barulho aí, faça barulho de adorador. O tanta faz barulho aí, a bateria faz barulho, o violão faz barulho aqui e adorador faz barulho aí. Faça barulho de adorador, faça barulho de adorador, faça barulho de adorador. Chame a atenção do teu Senhor, faça barulho de adorador, faça barulho de adorador, faça barulho de adorador. Não importa a maneira que for, Dagon não vai resistir, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Enfermidade que está aqui, já saiu, já saiu, já saiu, já saiu. Todo demônio seja curado em nome de Jesus. Vai sair, vai sair. Macumbaria vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Faça barulho de adorador, faça barulho de adorador, faça barulho de adorador. Clame na presença do teu Senhor, faça barulho de adorador, faça barulho de adorador, faça barulho de adorador. Não importa a maneira que for, faz barulho aí, faz barulho aí, faz barulho de glória, porque Jeová tá trazendo a vitória. Faz barulho aí, faz barulho aí.
vitória. Jeremias te levanta Jeremias, porque aqui neste lugar tem mistério e profecia. Desce a casa do olheiro, que hoje eu vou te mostrar que é Deus de Israel quem manda nesse lugar. Ai, 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 olha o vaso gemendo na mão do meu pai. Ai, 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 esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ai, 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 já tem vaso gemendo na mão do papai. Ai, 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 esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Vaso que estiver rachado, o olheiro está de olho. Se tu chegou aqui quebrado, ele vai te fazer de novo. E o crente que estiver chorando, passando por provação, isso é Deus te apitando pra te dar uma nova unção. Ai, 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 olha o vaso gemendo na mão do meu pai. Ai, 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 esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ai, 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 já tem vaso gemendo na mão do meu pai. Ai, 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 esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Faz barulho aí, glória! Faz barulho aí, glória! Faz barulho de glória, porque Jeová tá trazendo a vitória. Tem vitória nessa noite, chama a atenção do mestre. Glória! Faz barulho de glória, porque Jeová tá trazendo a vitória. Só você que recebeu sua vitória nessa noite, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Agradecemos a nossa oportunidade, em nome de Jesus. Faz barulho aí! Dá um glória aí, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, eu amo Jerezinho. Que Deus continue abençoando esse grupo lindo e animado, né? Totalmente diferente do costume habitual aqui. É muito bom você ter essa liberdade do Espírito na presença de Deus. É muito bom aqui de cima a gente ver os irmãos, né? Perdendo a timidez e dançando na presença do Senhor. Isso é muito bom, né? É muito melhor estar dançando na presença de Deus do que estar dançando para o mundo, né? Então, deixe a timidez de lado, adore, louve do jeito e da maneira que você quiser e puder. Vamos, nesse momento, eu vou pedir a ajuda das diaconisas, se puderem, nos ajudar nesse momento aqui com dízimos e ofertas. Já vamos passar para a palavra. Eu queria, nesse momento, enquanto as irmãs estão se aproximando, fazer uma oração. Curva a sua cabeça. Vamos estar orando nesse momento pelas nossas finanças, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento que o Senhor nos permite, Senhor, de poder devolver aquilo que o Senhor tem nos confiado. São os dízimos, as ofertas, Senhor, que nós damos de gratidão ao Senhor. Senhor, sabendo que tudo é revestido para a obra do Senhor, para melhorias, Deus. E se há entre nós alguém com dúvidas, com receio, Senhor, vai trabalhando na vida, Senhor, dessa pessoa, Pai, para que ela possa entender, Senhor, que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Repreende, Senhor, toda ação do devorador nas nossas finanças, Senhor amado. Nos ensina, Senhor amado, a administrar os nossos ganhos. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o provedor, porque nós não confiamos na força do nosso braço, nem na nossa conta bancária, porque o justo, ele vive pela fé. Mas eu te peço, Senhor amado, que esses recursos que o Senhor nos concede, que o Senhor nos permite ter em mãos, nos dê sabedoria para poder, Senhor, administrar. Assim nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Oferte com alegria nessa noite em nome de Jesus. Você também pode ofertar pelo QR Code que está aqui na tela. Aqueles que tiverem seus pedidos de oração podem trazer, tá?
evangelista Érica se aproximando aqui, pastor Rogério, de pastor poder estar orando e entregando servos de Deus nas mãos do Senhor. Estenda suas mãos para cá, vamos estar abençoando a vida do nosso evangelista. Soberano Deus, eterno, poderoso Pai, nesta noite, ó Pai, estamos reunidos no Teu santo nome, Senhor da glória. Queremos entregar o Teu Filho, Senhor, que está com uma grande responsabilidade, Senhor, de estar ministrando a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, faz com o Teu Espírito Santo, faz lembrar o Teu Filho tudo aquilo que foi meditado, Senhor. Porque Tu conheces a necessidade da Tua igreja, Senhor. Toma o Teu Filho em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Amém. Quantos estão alegres, diga graças a Deus. Deus é bom, né, gente? O tempo todo. O tempo todo Deus, Ele é bom. E eu sinto o quanto que Deus está trabalhando em nosso meio nessa noite. Tá bom? Uma grande alegria retornar a essa casa. Casa esta chamada casa de oração, né? Que Deus se faz presente nesse lugar. Bom, você que trouxe o seu exemplar bíblico, por gentileza, localize na sua Bíblia, bom, o primeiro livro dos Reis, seu capítulo de número 18, seu verso de número 24, e deixe localizado também o capítulo 4 do segundo livro dos Reis, se assim você puder, tá bom? Localize por gentileza. Quero louvar a Deus essa oportunidade, na pessoa do pastor Anderson. Deus abençoe. Eu vi ele ali na portaria, mas o pastor André está aqui também representando ele. Deus abençoe, pastor André, Flavinha. Deus abençoe, eu amo a vida de vocês, tá bom? Tiago, Deus abençoe. Presbítero Renato, minha gratidão. Todos os pastores, Deus abençoe, tá bom? Em nome de Jesus, vocês são uma bênção, tá bom? Primeiro livro dos Reis de Israel, seu capítulo de número 18, verso de número 24 e o verso de número 30. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Glória a Deus, está escrito. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo, é boa esta palavra. Verso 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Queridos, tanto este texto a qual nós acabamos de ler, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta também no segundo livro dos Reis 4, verso 2. Eu farei um paralelo, uma introdução acerca do que Deus gritou à minha alma. Acredito que seja de conhecimento de todos os que estão aqui reunidos o texto ao qual nós acabamos de ler. Embora seja o segundo elo desta campanha, segundo dia, segunda semana de 7, é um texto muito conhecido, embora o panorama bíblico abordado dentro desta estrutura seja de conhecimento, um tempo onde duas pessoas estão reinando dentro de Israel. Acredito que todos nós que estamos aqui nesta reunião, é de conhecimento que Israel se dividiu em dois reinos, reino do norte, reino do sul. Reino do sul e o reino do norte caminharam ou caminham por destinos diferentes dentro da estrutura desse texto. Embora no capítulo de número 11 do primeiro livro dos Reis, Deus enfatize claramente para Roboão, filho de Salomão,
dizendo para o mesmo que deixaria uma lâmpada acesa dentro de Jerusalém, dizendo para ele que por amor a Davi, uma lâmpada ficaria acesa. Sei que todos sabem que a lâmpada dentro da Bíblia ela tem uma visão. E qual é a visão da lâmpada? A lâmpada ela é para iluminar, é de conhecimento que todos, nos tempos antigos, viviam à base das lamparinas, porque dificilmente você conseguia enxergar alguma coisa. Então a lâmpada era um artifício utilizado com esta finalidade. Entretanto, se uma lâmpada quebrasse, de fato, você não conseguiria ter visão, você não conseguiria enxergar, você não conseguia ter direção. Repito, então, para tudo que nós víamos nos tempos antigos, era necessária a lâmpada. Sem lâmpada não tem visão, sem lâmpada você não tem direção, sem lâmpada você não enxerga. Por que eu digo isso aos irmãos no meio dessa introdução? Porque quando nós olhamos para o reino do sul e o reino do norte, os dois reinos divididos, Deus deixa claro que para o reino do sul a lâmpada está acesa, por amor a Davi. Só que para o reino do norte, que é Jeroboão quem governa, a partir do capítulo de número 12 do primeiro livro dos Reis, a Bíblia nos conta dizendo que ele adorará deuses estranhos. Adorando a deuses estranhos, o reino do norte irá de mal a pior, e indo de mal a pior. Diz a Bíblia que eles irão adorar ídolos, colocando bosques em diversas regiões. Quando nós chegamos no capítulo de número 16 e o capítulo de número 17, no primeiro livro dos Reis, perceba que existe uma mudança de panorama, até porque diz a Bíblia que agora Acabe está reinando em Israel. E reinando em Israel, a história nos conta dizendo que ele e Jezabel tornarão a trazer deuses estranhos para dentro de Israel. A saber, o Deus conhecido como Baal. Este Deus que reina dentro desta região vai fazer com que Israel adore a deuses estranhos, a ponto de Deus levantar esse moço conhecido como Elias. Por que eu estou falando da lâmpada e por que eu estou falando da direção? Simples. Porque Israel ele tem um artifício. E o maior artifício de Israel dentro desse cenário é carregar a lamparina, é carregar a lâmpada para ter direção, para ter visão e para não perder o foco daquilo que Deus colocou nas mãos dele. Se Israel está vivendo de um lado, do lado do norte, Judá precisa entender que o que carrega é diferente. Embora todo mundo esteja vivendo errado no reino do norte, o reino do sul precisa despertar, minha amiga Verônica, para não vivenciar como o reino do norte está vivenciando. Eu sei que é característico dos nossos dias atuais, dos nossos tempos atuais, que embora algumas pessoas estejam vivenciando como quer, a gente precisa ter ciência e ter noção daquilo que foi colocado nas nossas mãos. Isto porque toda lâmpada que é feita nos tempos antigos, ela dependia de pavio, azeite e fogo. O azeite ficava do lado de dentro da lâmpada, o pavio para o lado de fora e o fogo era aceso. Então, para o fogo se manter aceso do lado de fora, dependia do azeite que estava do lado de dentro. Quando eu narro essa história com os irmãos, eu preciso que os irmãos entendam que a lâmpada, esta figura representativa aqui, ela tem uma visão. Qual é a visão? A lâmpada só se sustenta de pé por conta do azeite. Se não tem um azeite, a lâmpada não se sustenta. Se não se sustenta, apaga. Enquanto o reino do norte está vivenciando como quer, existe uma responsabilidade para o reino do sul. Qual? A lâmpada não pode quebrar. Porque se quebrar dá problema, e se quebrar perde a direção, perde o foco, tudo para, tudo morre, tudo se acaba. Então, para não morrer, alguém precisa sustentar o peso da lâmpada. Eric, mas sustentar peso de lâmpada dói, machuca, porque tem dia que eu não quero cantar, tem dia que eu não quero pregar, tem dia que eu não quero vir para a igreja. Só tem um porém. O porém é que se você deixar a lâmpada quebrar, tudo que está ao teu redor para na mesma proporção também. Então, qual é a visão? A visão é que Judá está olhando para o reino do norte, está tendo a visão de que o reino do norte está conseguindo caminhar, andar, mesmo sem lâmpada na mão. E eu sei, Tiago, que nós vivenciamos uma geração que mesmo cego, mesmo distante do altar, mesmo com o altar quebrado, consegue vivenciar como quer, pregar o que quer, fazer o que quer, cantar o que quer, peca num dia, erra no outro, faz num dia, faz no outro. E qual é o problema? É que Deus está olhando para ajudar e está dizendo, vocês têm um peso na mão. Qual? A lâmpada, que se vocês deixarem esta lâmpada quebrar,
tudo quebra. Por quê? Porque vocês não são igual a eles lá fora. Lá fora eles pecam num dia, erram no outro, cantam num dia, pregam no outro e nada acontece. E com a gente, se vocês parar, tudo quebra, tudo para, tudo dá ruim, tudo dá errado. Então é melhor sustentar o peso da lâmpada do que deixar o que Deus colocou nas tuas mãos cair. É por isso que Deus olhou para eles e falaram assim: o problema está na mão de vocês. Por quê? Porque se vocês quebrarem, todo Israel quebra junto. É por isso que Deus está usando o profeta Elias para confrontar de fato Acabe e Jezabel. Por que Deus está usando o profeta Elias? Simples, porque Elias é alguém que carrega tanto lâmpada que Deus precisou tirar Elias de um lugar que ninguém conhecia. Não entendi. Simples. Elias é alguém, gente, que todo mundo na Bíblia tenta pesquisar e saber de onde veio, mas nunca consegue saber a direção exata de onde vem. Elias é o moço do primeiro livro dos Reis, capítulo 17, cuja Bíblia narra dizendo que ele é um morador de uma cidade conhecida como Tisbe, dos moradores de Gileade. Narrando a sua biografia, os irmãos irão perceber que quando nós tentamos localizar na geografia bíblica a cidade de Tisbe, todos os teólogos têm dificuldade de tentar acessar, localizar ou encontrar a cidade de Tisbe. Isto porque dentro da geografia bíblica é de difícil acesso. Ninguém encontra, ninguém localiza, ninguém entra. Já que ninguém encontra, ninguém localiza, ninguém entra. Perceba que quando Deus está chamando Elias, Deus não está chamando alguém qualquer. Elias é alguém que não tem fama, não tem relevância, não é conhecido, não tem dinheiro, não tem prata. Mas parou para perceber, mesmo não sendo conhecido, não tendo dinheiro, não tendo prata, não tendo ouro, não tendo relevância, não sendo filho de pastor, não sendo filho de pregador, não sendo filho de alguém dentro da igreja, Deus decidiu entrar mesmo assim para poder escolher Elias. Por quê? Porque para Deus não importa a aparência, se canta bem, se prega bem, se é da marcha, se a voz afina, se a voz enverga, se leva para cima, se leva para baixo. Não, para Deus é diferente. O que importa para Deus? Para Deus o que importa não é o que está fora, para Deus o que importa é o que está do lado de dentro. Por quê? Tem lâmpada, presta para mim. Tem azeite, presta para mim. Glória a Deus, alguém já entendeu? Consegue sustentar o peso da chamada? Sim, consigo sustentar. Quem é Elias? Elias é alguém que ninguém queria, mas Deus decidiu querer ele mesmo assim. Eu vou falar uma segunda vez. Evangelista Eric, quem é Elias? Elias é alguém que não tem nome, gente. Elias é alguém que ninguém conhece, não tem fama. Mesmo alguém olhando para ele dizendo, vai dar errado, Deus olhou de cima, gritou para Elias e disse assim, eu te escolhi mesmo assim. Porque a tua cidade era de difícil acesso, a tua geografia não era boa, ninguém te conhecia, ninguém te queria, ninguém te olhava. Mas deixa eu liberar uma palavra para Jardim América. Mesmo ninguém te querendo, eu entrei lá dentro daquela comunidade, mudei tua vida, mudei. Ainda não, parece que Deus está fazendo contraste com Elias. E se eu imaginasse uma conversa de Deus com Elias, a conversa seria, pastor André, Elias tem um povo lá no século 21, que agora 9 horas da noite estão de mão levantada, dando glória a Deus e aleluia, e engrandecendo o meu nome. E o que tem esse povo? Rapaz, tu não conhece esse povo? Não conhece? É lógico que não. Esse povo era igual a você, ninguém conhecia, ninguém queria, ninguém chamava, ninguém dava nada. Mas olha para eles lá, tinha gente que está lá naquele culto, que estava na cerveja, estava na cachaça, estava na maconha. Aí eu vou falar de novo. Tem gente que está lá, que está de mão levantada hoje, está de terno, está de gravata, mas só eu sei de onde eu tive que arrancar. Você arrancou de onde? Eu arranquei da cachaça, eu arranquei da cerveja, eu arranquei da cocaína. Não me entendi. Ninguém queria. O altar estava quebrado, estava perdido, estava na lama, estava sujo. E o que tu fez? Dei banho de sangue, mudei a vida, mudei a história. É por isso que eles estão aqui hoje de mão levantada, dando glória a Deus. Por quê? Porque aonde ninguém queria entrar, eu entrei, mudei a vida, mudei a história. Tem alguém para levantar a mão e liberar um glória a Deus nessa noite? Deixa eu pregar para quem tem mão para levantar e boca para dar glória a Deus. Ninguém te queria, meu filho, mas ele te quis. Ninguém te queria, minha filha, mas ele te quis. Teu altar estava quebrado, tu estava acabado na lama, tu estava acabado nas drogas. Deus entrou lá dentro daquele lugar onde alguém decretou e disse, vai morrer na cerveja. Não
morreu. Vai morrer na cachaça, não morreu. Vai morrer na cocaína, não morreu. Eu vim dizer para alguém, aonde alguém decretou a tua morte, a mão de Deus entrou, mudou tua vida, mudou tua história. Alguém recebe esta palavra aqui, gente? Isso, faça o barulho nessa noite que o diabo não gosta. O pregador diz para mim então, o porquê que eu consegui ser restaurado? Simples. Quando você olha para a vida de Elias, ninguém queria, mas Deus quis. Ninguém encontrava, mas Deus encontrou. Então existe uma relevância na vida de Elias que eu preciso conversar com os irmãos a saber que está descrito no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Cuja Bíblia narra dizendo que uma mulher das mulheres dos filhos do profeta se apresentou a um profeta chamado Eliseu, dizendo para ele que o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Eu sei que eu vou dar uma volta aqui, mas no final a gente vai entender. Parece que essa mulher está se apresentando para Eliseu e dizendo para Eliseu, Eliseu, o meu marido morreu, tu sabia que era teu servo, tem um problema, qual? Os credores estão batendo na minha porta para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu vai olhar para esta mulher e vai fazer 2 perguntas para ela. Quantas perguntas? Quantas perguntas? A saber, a primeira, o que te hei de fazer? E a segunda pergunta, declara-me o que tu tens dentro de casa. Esta mulher responde e diz para ele, a tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. Quando ela responde isso aqui me confronta por um motivo, a saber, o primeiro motivo. Porque quando ela responde dizendo, a tua serva não tem nada em casa, para os amantes da ortografia portuguesa vai saber que aparentemente esta mulher está colocando um ponto final na sua narrativa, na sua história e no problema que ela está passando. Qual é o problema? É que quando ela decide colocar um ponto, ela consegue visionar aquilo que ainda tem dentro de casa. A tua serva não tem nada em casa, ponto. Aparentemente é um ponto. Só que todas as vezes que eu decido colocar um ponto final na história, Deus é especialista em colocar uma vírgula, até porque a vírgula na língua portuguesa significa continuidade de história, oração. Então significa a continuidade de uma história ou de uma oração, até porque é uma pausa que precisa ser dada. Perceba que Deus está dizendo, opa, você perdeu tudo no cenário que você está vivendo, mas eu estou colocando uma vírgula. Para quê? Para te mostrar que independente das perdas que você sofreu, ainda tem uma botija de azeite dentro de casa. Pregador, por que ainda tem botija de azeite dentro de casa? Porque dentro de uma visão tipológica na teologia, você sabe que o azeite é a representação da presença de Deus. Logo, se é representação da presença de Deus, ela está dizendo, a tua serva não tem nada dentro de casa. Só que Deus coloca uma vírgula na história dele e mostra para ela, olha, tu perdeu tudo, eu entendo, perdeu o marido, está com a vida virada de cabeça para baixo, só que mesmo debaixo de tudo que você perdeu amigos, pessoas foram embora, a porta foi fechada, mas olha para dentro da tua casa, ainda tem uma botija de azeite. Não entendi, alguém achou que a tua vida terminaria nesse ponto final. Eu coloquei uma vírgula e estou te mostrando, enquanto a minha presença estiver dentro da tua casa, 1, 2, 3, 4, eu vi gente levantando a mão, eu vou de novo. Alguém olhou e disse, a tua vida acabou nesse ponto final. Eu vim profetizar para Jardim América e dizer, eu estou colocando uma vírgula hoje para dizer para você que a tua história não acaba no ponto que alguém determinou. Eu vou de novo. Eu vim pregar para alguém que disse, a minha história acabou na porta fechada. Não acabou. A minha história acabou nessa guerra. Não acabou. A minha história acabou nesse vale. Deus está gritando, não acabou. Eu vim dizer para alguém, Deus está arrancando esse ponto final hoje, colocando uma vírgula e dizendo, enquanto a minha presença estiver Sarabia, eu sinto a presença de Deus aqui, enquanto a minha presença estiver dentro dessa casa, enquanto a minha presença estiver dentro dessa família, o que acontece? Eu sustento o altar, mas a tua casa não quebra. Glória, eu sustento o altar, mas a tua família não quebra. Pregador, não entendi, tu achou mesmo que esse vento ia derrubar a tua casa, essa obra de bruxaria ia derrubar a tua família, mas casa que carrega azeite, o azeite sustenta o altar, mas a casa não. Eu vou de novo, gente. Enquanto tiver alguém carregando azeite dentro dessa casa, pode avisar que o azeite está sustentando o altar de dentro dessa casa. Essa casa não morreu. Por quê, evangelista Eric? Simples. Enquanto tiver azeite sustentando esse altar, tá para nascer demônio, obra de bruxaria, obra de macumbaria, obra de magia negra. Eu vim pregar para quem tem mão ainda para levantar em boca, para liberar a glória a Deus, gente. Enquanto esse azeite
estiver dentro dessa casa, esse menino não morre, essa menina não morre. Eu vim profetizar para quem acredita, enquanto esse altar estiver sendo sustentado pelo azeite, avisa para o diabo, é azeite dentro para vir para fora e fogo na cara do inferno. Eu não sei se alguém recebe essa palavra, mas enquanto esse azeite estiver aceso dentro dessa casa, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tua casa, tua família, esse menino não serão. Quantos acreditam nesta palavra? Minas Arábia, levante as suas mãos, você que pode. Urabadaxé, levante as suas mãos. Com a tua mão direita, agarra a mão de alguém se você pode. Eu preciso profetizar isso aqui. Isso, balança a mão dele, balança a mão dela. Isso, levanta a mão dele, levanta a mão dela, glória. Diga, enquanto esse azeite estiver dentro dessa casa, glória a Deus. Isso, enquanto esse azeite estiver dentro dessa família, isso, esse altar vai permanecer de pé. Eu vou de novo. Enquanto tiver alguém carregando o azeite dentro dessa casa, essa casa não quebra, essa família não quebra, esse ministério não quebra. Pregador, minha casa está de pé porque tem alguém que carrega azeite, mas está mantendo o altar de pé. Tem alguém que carrega azeite, mas está mantendo o casamento de pé. Tem alguém que carrega azeite, mas está mantendo a família de pé. Alguém acredita nessa palavra? Isso, eu sinto a presença do meu amigo Espírito Santo passeando em nosso meio. Eu vou profetizar para quem acredita. Toda ferramenta preparada, toda ferramenta preparada contra a tua casa acabou de cair por terra nessa noite. Tem alguém comigo nessa marcha aqui? 30 segundos de glória a Deus, se você pode. Adora o nome dele nessa noite aí, pelo amor de Deus. Canto dominus ergia lebarachurianda tergio refai. Eric, quem é essa mulher? Essa mulher não tem nome, gente. Eu já estou encerrando. Essa mulher aparece no texto, no cenário com 4 personagens. A saber, a mulher, o profeta que morreu e o profeta Eliseu. Existe um quarto oculto, que é o profeta Elias. Só que quando a gente olha para o primeiro personagem, ou para a primeira personagem, perceba que a Bíblia diz que é só uma mulher. Sim ou não, gente? Uma mulher. Não tem nome, ninguém conhece a sua biografia. Você parou para perceber que mesmo ela não tendo nome, porque a importância aqui não é o nome, Verônica. A importância aqui não é o grau de teologia que ela carrega. A importância aqui não é o quanto ela é famosa, o quanto ela tem número de seguidor. Porque tem gente que tem fama, tem gente que tem número de seguidor, tem gente que tem relevância no meio da sociedade, mas não tem o que essa mulher tem. Glória. Você percebeu que a Bíblia só diz que ela é uma mulher. Não tem uma biografia concisa. Não cava uma profundidade. Porque Deus é apaixonado por gente anônima, amiga. Que ela é alguém que pode não ter o que todo mundo tem. Pode não ter fama, pode não ser famosa, mas percebeu que quando o assunto é acesso, ela consegue mostrar, eu posso não ter nada disso, mas quando o assunto é joelho, quando o assunto é acesso, quando o assunto é guerra, ela está dizendo, eu estou preparada. Eu não sei se vale um glória, mas parece que ela está num cenário onde todo mundo está criando expectativa em alguém que tem muito. E a gente está vivendo essa geração. Se não tiver fama, não é convidado. Se não tiver fama, não é relevante. Se não tiver fama, não tem cadeira. Mas eu estou pregando para os anônimos aqui.
que não tem cadeira, mas tem acesso. Aramanto que derreve. Evangelista Eric, por que essa mulher tem acesso? Simples, gente, olha para o texto. O texto diz que quando tudo quebra na casa dela, Renato, a primeira coisa que ela faz é gritar o profeta Eliseu. Eric, por que ela grita o profeta Eliseu? Simples, porque Eliseu aqui está na representação figurativa da pessoa do próprio Deus. Eliseu é alguém que representa o reino, e representando o reino, na primeira guerra desta mulher, ela não bate na porta do vizinho da direita, ela não bate na porta do vizinho da esquerda, ela não bate na porta do vizinho da frente. Ela está dizendo: eu estou até na guerra, mas eu sei quem pode resolver o meu problema. Porque o que a nossa geração precisa não é gente que tem nome. O que a nossa geração não precisa é de alguém que tem número de seguidor. O que a nossa geração está carente é de gente que tem acesso. Porque tem gente que tem muita fama, mas não tem o acesso que você tem. Tem gente que tem muita relevância na boca do homem, mas não tem o acesso que você tem. Porque é bom ser conhecido na boca do homem, mas é difícil ser reconhecido pela boca de Deus. Quantas pessoas a gente conhece que tem altar bonito pelo lado de fora, mas está destruído pelo lado de dentro? Mas olha, essa mulher está toda destruída pelo lado de fora, mas carregando as... eu vou falar de novo. Olha, essa mulher não tem fama, não tem dinheiro, não tem relevância, não esbanja aparência, está quebrada pelo lado de fora, mas está queimando do azeite pelo lado de dentro. Eu vi duas pessoas dando glória do lado direito, eu viro para o lado esquerdo. O que importa, a gente ter aparência, mas não ter azeite. O que importa, a gente ter relevância, número de seguidor, mas não ter azeite. Eu estou pregando para uma geração que não tem aparência, mas tem presença, que não tem aparência, mas carrega graça. O que falta para nossa geração não é ser influência, não é ter número de seguidor, mas é estar quebrado fora, mas com a presença do lado de... Cadê a nossa geração que está quebrado, mas está com a presença, sem dinheiro, mas está com a presença? Tem alguém comigo nessa palavra? Eric, por que você fala isso? Simples. Porque o tempo narrado aqui, cuja Bíblia acaba de falar, é um tempo em que esta mulher está totalmente dilacerada. E pasme, ela está com o marido morto. Os credores estão batendo na sua porta, sim ou não? Só que perceba, a Bíblia fala que uma mulher, cuja era mulher de um dos profetas, a Bíblia não dá o nome do profeta. Você percebeu isso? Não existe uma biografia também no texto. É alguém anônimo. Sei que dói, mas vai tratar um pouco que eu vou gritar aqui. Por que ele é alguém anônimo? Porque ele não aparece no texto. E mais uma vez é um capítulo que Deus só está tratando com gente anônima. Quem é esse homem, Eric? Esse homem aqui, segundo Flávio Joséfo, na página 433 do livro História dos Hebreus, esse homem é Obadias. E quem é Obadias? Obadias é alguém que, enquanto Acabe e Jezabel estão no trono, perseguindo profetas, a Bíblia diz que ele está preservando e guardando a vida dos profetas. Ora, você está dizendo para mim que alguém que aparentemente está com o altar inteiro porque está em cima de uma cadeira, está querendo quebrar o altar de quem Deus decidiu levantar? Só que para não quebrar, para não acabar com o ministério, Deus está levantando o Obadias. Porque existem duas coisas acontecendo aqui. A primeira, que a evidência aqui não é de Obadias, a evidência aqui é de Elias. Então Elias confronta os profetas, está dentro de uma evidência, mas Obadias não vai disputar a evidência com Elias. Obadias entende o lugar dele a ponto de dizer: se eu sair e for disputar com Elias, esses profetas aqui vão ter o altar quebrado. Então, para não deixar quebrar, eu vou esconder.
Porque nem todo esconderijo é para a morte. Tem esconderijo que é Deus te preservando para não deixarem te matar. É por isso que tem hora que Deus te guarda. Tem hora que Deus te esconde. E você grita: ninguém me acha, ninguém me encontra. Você sabe qual é o problema? É que tem gente querendo ir atrás de você só para quebrar o que você construiu. Eu estou sentindo Deus aqui, gente. Tem gente querendo ir atrás de você, não é porque te ama, mas é porque a tua chamada está crescendo tanto, que eles não querem que você cresça mais do que eles. Eric, quem é esses dentro dessa história? É Acabe e Jezabel. Cresça, só não cresça mais do que a gente. Evolua, só não evolua mais do que a gente. Cante, só não cante mais do que a gente. E se a gente fizer oposição, a gente mata vocês, quebra o altar de vocês. Mas para não quebrar o altar, Deus esconde, Deus preserva, Deus guarda, mas não dá o gosto de Acabe e Jezabel destruir aquilo que demorou tanto tempo para ser construído. Então deixa eu liberar uma palavra. Não é que Deus esteja te guardando, te escondendo. Não, Ele está te guardando, te preservando. Lá vai, porque tem gente que dizia ser amigo, mas não é. Tem gente que diz que te ama, mas não te ama. Tem gente que é uma coisa na tua frente, mas é outra pelas tuas costas. Só que eu vim liberar uma palavra para quem tem mão para levantar e boca para liberar, glória a Deus. Bendito seja os Obadias, que preferiu não disputar altares do lado de fora, só para esconder os altares pelo lado de dentro. Eu estou gritando para alguém que Deus está dizendo: eu estou levantando gente que não tem nome, não tem fama, só para preservar aquilo que eu levantei na tua vida. Olha para quem está do teu lado, por gentileza, e diga: se depender de mim, ninguém te quebra. Isso, se depender de mim, eu te escondo, mas com a tua chamada não vão acabar. Se depender de mim, eu te escondo, mas com o teu ministério ninguém acaba. Deus está sentindo falta dos Obadias. Por quê? Porque Obadias não fica disputando com ninguém. Obadias é alguém que, se você der uma vassoura para ele dentro da igreja, ele vai varrer isso com a maior felicidade. Obadias não é o cara que disputa quem canta mais, quem prega mais, quem canta mais, quem canta menos. Obadias é alguém que, se der para ele a portaria, ele está feliz, porque ele não depende de altar, ele não depende de microfone, ele não depende de terno, ele não depende de gravata. E eu sei que a gente está vivendo, Flávia, uma geração que, se não der um microfone, não serve, que se não der uma cadeira, não serve, que se não der uma relevância, não serve. Eu estou pregando para os Obadias que não tem nada, mas olha lá, está servindo, está servindo, está servindo. O diabo, se tu achou que a gente ia cair no ponto de Acabe e de Jezabel, ainda tem um povo que está escondido, mas está servindo ao altar. Ele nasce, sobe a terra, o Minara canta. Eu estou pregando para um povo que não tem fama, mas serve, que não tem relevância, mas serve, que não tem posição, mas serve. Tanta gente que tem posição, mas o altar está quebrado, já se corrompeu com Acabe, já se corrompeu com Jezabel. Mas olha esse povo aqui, a conta está zerada, está dinheiro, porta fechada, mas está servindo com alegria. O diabo, quem é que disse que a gente precisa de carro do ano para estar com o altar inteiro? A gente pode estar sem dinheiro, mas olha o nosso altar, olha a nossa casa, olha a nossa família. Alguém para bradar o minuto de glória, o minuto de glória. Profetizar para quem acredita. Deus se esconde, mas não te perde. Deus se esconde, mas não deixa de tocar. Quantos acreditam nesta palavra?
Levante as suas mãos. Eu encerro agora. Eu encerro agora. Isso. As duas mãos levantadas. As duas mãos levantadas. Há um mistério aqui nesse Remanarashuya. Minasará minha terra. Urabadacanda prominarashuya. Urimiquiojo remia fala. Urabada prova da câmera, prova da xé. Urimiquiojo remia fala. Deixa a geração de Acabe que dá pra lá. Deixa a geração de Acabe fazer pra lá. Deixa eles fazer o que tiver que fazer pra lá. Pra receber lá tem que bajular. Pra receber lá tem que dar adereço. E aqui a gente levanta a mão e a glória desce. Aqui a gente começa a gritar, Deus se manifesta. Aqui a gente começa a adorar e ele desce. Pregador, qual é a maior prova? É que toda reunião que tem alguém de mão levantada dando glória, Deus se manifesta. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu, veio do céu, veio do céu, veio do céu um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa. Porque reunião que tem gente ligada no mesmo propósito, Deus desce, se manifesta, quebra o arco, guarda a lança, quebra os carros do fogo. Ó Deus, faz o que vieram. Os altares vão ser cheios, os altares vão ser cheios, os altares vão ser cheios. Cadê os altares dele aqui nessa noite? Abre a boca para adorar, grita para ele, me encha, me renova, me dá graça, me dá poder, me dá unção. Aleluia. Fecho agora. Diga para alguém, existe um segredo. Diga, existe um segredo. O porquê que o inimigo não atingiu a tua casa. Eu posso ser franco. Essa é a maior raiva dele. Qual é a maior raiva do meu inimigo? Uma é que ele tentou atingir a casa dessa mulher, mas não conseguiu. É que ele tentou atingir a casa, mas não conseguiu. E por que não consegue? Olha o texto, está escrito. E os credores vieram para tomar os meus dois? Os meus dois? Sim ou não? Para serem escravos. Eu fiquei confrontando o texto. Porque os credores tinham poder para poder tomar, Renato. Se de fato os filhos deveriam ser tomados porque tem uma dívida, e a dívida precisa ser quitada porque Obadias contraiu essa dívida. Perceba que esta mulher precisa pagar a dívida com os filhos. O problema é que se ela entrega os filhos, ela perde tudo. A ponto de mendigar dentro da cultura judaica. Se a mulher não tem nada, a direção que ela tem agora é mendigar. Só tem um problema. É que enquanto tinha uma lâmpada acesa dentro de casa, tudo permaneceu normal. E o problema é que o credor está tentando tomar os filhos dessa mulher. Eu fiquei me perguntando, se tem poder para poder tomar, por que não tomou os meninos? Se tinha poder para poder tocar, por que não tocou nos meninos? O texto diz, e vieram os credores para tomar os meus dois filhos. Meu amigo, se eu tivesse que perguntar, eu perguntaria, o diabo, por que tu não tocou nos meninos? Não dava. Por que tu não entrou dentro dessa casa? Não tinha como. Por que não tinha como? Todas as vezes que eu entrava, há algo que me limita de entrar. Oi? Porque o texto diz que eles chegavam perto da porta, mas não entravam. Você sabe que porta fala sobre limite, né? Deus falou comigo, meu filho, agora tu entendeu? Eu falei o quê? A porta estava limitada. Eles chegavam até a porta, mas tinha um limite na porta. Eles queriam entrar, mas não conseguiam entrar. Por que não entra? Porque todas as vezes que os credores chegavam perto da porta, eles sentiam um cheiro de azeite. Que ele dizia, eu até queria tocar nessa casa. Não toca por quê? Olha essa irmã, 3 horas da manhã, enrolando o cabelo no coque, colocando o joelho no chão, e a casa sendo inundada por uma graça.
Por que tu não matou esse menino? Não dá! Todas as vezes que eu vou tentar matar, há um limite nessa casa. Eu tento tocar nessa criança, mas não consigo. Eu tento tocar nesse casamento, mas não dá. Por quê? Porque tem um limite. Não sei se vale para dar um glória, mas lá vai. Parece que Deus está dizendo para os credores: olha, da porta para fora vocês podem fazer o que quiser, mas da porta para dentro, quem manda nessa casa sou eu. Anaracanda prominara cheia, minas arábia terra. Urimiquial, sinto a presença de Deus aqui. O diabo da porta para fora tu pode fazer o que quiser, e da porta para dentro, enquanto tiver uma pequena botija de azeite dentro dela. Alguém recebeu de mão levantada aqui. Lá vai. Credor bateu em janeiro, não achou nada. Credor bateu em fevereiro de 2025, também não achou nada. Chegou em março, não encontrou nada. Passou abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não entrou porque, rapaz, todas as vezes que eu vou entrar, tem uma pequena botija de azeite dentro de casa. Pequena botija. Tu tá dizendo pra mim que a botija não é grande? É lógico que não. O texto diz que tinha uma pequena botija. Então não fala sobre tamanho, fala sobre essência. Se não fala sobre tamanho, fala sobre essência. Você percebeu que a botija era pequena, não tinha nome, não tinha relevância, não tinha fama. Minha amiga ali já entendeu, mas estava preservando toda a casa. Porque isso aí, glória a Deus. Porque o inferno não está preocupado se tem aparência, se canta bem, se prega bem, se é da marcha, se é do manto. Está preocupado se tem azeite. Por quê? Porque eu estou pregando pra gente que não tem fama, não tem relevância, mas quando o assunto é azeite, o diabo olha e fala: não posso tocar nessa casa, porque é pequena, mas carrega azeite. Não tem fama, mas carrega azeite. Não tem dinheiro, mas carrega azeite. Não tem posição, mas carrega azeite. O que tem de gente que tem cadeira, tem fama, tem relevância, mas não carrega o que você carrega. É por isso que o diabo não ousa entrar dentro dessa casa. Lá vai. Porque enquanto tiver alguém carregando uma botija de azeite, dá para nascer demônio, dá para nascer obra de bruxaria, dá para nascer obra de macumbaria. Eu vim pregar para alguém e Deus usa a minha boca para dizer: nesta quarta-feira, toda ferramenta preparada contra a tua casa. Alguém pegou de pé? Alguém pegou de pé? Eu vou de novo. Toda ferramenta prepara. Eminácia, urabada cheia. Enquanto a gente está adorando aqui, tem demônio batendo em retirada, tem obra de bruxaria caindo por terra. O diabo não vai entrar porque olha o cheiro de azeite que essa mulher carrega. Olha como é que está o altar dessa casa. Olha como é que está o altar dessa família. Olha como é que eu queria matar esse menino na boca e não posso, não mata porque olha o azeite dessa casa carrega. E enquanto tiver alguém carregando azeite, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a tua casa, a tua família, o teu filho, o teu marido não serão atingidos. Quantos acreditam nessa palavra? Coloca de pedra no glória. Isso. Bate na mão de 2 pessoas, se você pode, e diga assim: alguém largou azeite nessa casa. Diga assim: aprenda a ser grato. Porque o azeite não era nem teu, mas só por conta dele estar dentro da casa, tu recebeu o livramento. Era para tu ter quebrado, mas alguém decidiu se manter de pé. Era para tu ter parado, mas alguém decidiu segurar a lâmpada. Era para tu ter morrido, mas alguém decidiu dobrar o joelho 3 horas da manhã e dizer: nessa casa tu não entra, diabo.
Enquanto tiver alguém pagando preço dentro dessa Manarachúria, enquanto tiver alguém pagando preço nessa casa, toda a ferramenta que o diabo levantou, quebrou. Alguém recebe essa palavra aqui? Eu vou liberar. A Bíblia diz que quando Eliseu pergunta para ela, declara o que tu tem dentro de casa, ela diz: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Eliseu fala para ela: vai até todos os teus vizinhos, pede vasos emprestados. Vaso e não pouco, porque aonde tiver um vaso no meio desse arraial, eu não vou encher só um, eu vou encher todo. E diz a Bíblia que o azeite separou, porque acabaram os vasos. Eu não sei se você entendeu, mas a guerra muda esse vaso. E diga para ele nessa noite: enquanto a gente estiver aqui, é guerra. Enquanto a gente estiver aqui, a tua luta é minha luta, a tua guerra é minha guerra, a tua prova é minha prova. É reunião de vaso, gente. É reunião de vaso. Demônio não sustenta, obra de bruxaria não sustenta, ferramenta do diabo não sustenta. Alguém acredita? Alguém acredita? Alguém acredita? Alguém acredita? Um minuto de glória, um minuto de glória, um minuto de glória, um minuto de glória. Segura a bateria. Sem encontro de vasos. E enquanto tinha vaso, tinha azeite. Urabada cheia. Enquanto tinha vaso, tinha azeite. Enquanto tinha vaso, tinha azeite. Enquanto... Cadê os vasos? 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 Olha lá. Olha lá. Cadê Minas? Urabada cheia. Uribiquiova. Eminassarabe, terra falha. Cadê os vasos para adorar o nome dele nessa noite? Coloca a mão no teu no teu coração. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Não vai. Esse altar tem dono. É a presença que sustenta esse altar. Coloca a mão no teu coração. Isso. Existe alguém em nosso meio que está distante e que está sentindo falta dessa presença. E o grito na alma é: não dá para ficar distante. O meu altar quebrou e eu preciso voltar. Cadê você que está afastado e quer entregar a sua vida para Jesus? Sai do teu lugar e vem aqui. Eu quero orar pela sua vida. Eric, estou afastado, meu altar quebrou. É hoje. De hoje não pode passar. Corre para o altar, vem. Você sabe que não dá para viver do jeito que está. Você não consegue ficar sem a presença de Deus na tua vida. Amanto de homem minaracanto. Sai, vem agora, vem. Emite prominência falha. Ando que me proba da chúria. Deus já falou na tua alma já. Tu sabe disso. Que distante não dá para ficar, moço. Já ouviu a voz de Deus aí? Distante não dá para ficar, moço. O Senhor manda falar com um menino aqui hoje. E aí? Eu tô te chamando de volta. Eu tô te esperando no altar. Cadê você? Cadê você? Eu vou orar. Enquanto eu estiver orando, eu acredito que até lá você vai chegar aqui. Isso. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos render graças ao Senhor. Queremos glorificar ao Teu nome nessa noite. Ao operar do Senhor nesta casa,
ao mover do Senhor neste ambiente. Que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Enquanto as mãos estiverem no coração, que o Senhor possa tratar, Deus, essa alma ferida, esse altar que está quebrado e hoje precisa ser restaurado. Ó Deus, em nome de Jesus, que não seja a minha voz, a minha mão, mas seja o Senhor a restaurar, a tocar, a trazer de volta essa essência. Nós oramos nesse dia, crendo que o Senhor já moveu a favor dos teus filhos. Esse azeite que foi derramado aqui, esse azeite que caiu sobre a nossa vida, ele é um abastecimento do céu para manter a nossa vida de pé. Ó Deus, eu te peço que o Senhor possa entrar dentro dessa casa agora. Visite os 4 cantos, quebra todo o mal, toda a ferramenta preparada, cada cômodo, cada criança, repreende todo o mal. Eu profetizo a vitória na vida dos teus filhos. Eu profetizo que ao chegar em casa, algo sobrenatural vai ter acontecido. Assim eu oro, te entregando a vida do teu povo nas tuas mãos, certo da vitória. E você diz amém. Aplauda o nome do Senhor, você que Renato, obrigado. Pastor André, Deus abençoe. Um abraço ao pastor antes. Sem comentário, você meu, te amo, tá? Irmãos, Deus abençoe. Tá bom? Minha gratidão. Eu conversei com o Thiago, conversei com o Renato. Eu tô ali fora ao término do culto, irmãos. Eu tô precisando, essa semana eu tô com uma causa na justiça. Inclusive entreguei ela aqui. Então é advogado, é muita coisa. Se os irmãos sentirem no coração, passa ali ao término do culto, abençoa a nossa vida. Está sendo para essa finalidade, Deus sabe. Os irmãos vão semear para essa finalidade. Então tem alguns biscoitos ali de 15, 20 reais. Eu estou utilizando para isso. Ao término do culto, se os irmãos sentirem no coração, eu estarei ali fora para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Pode aplaudir mais uma vez ao Senhor pela vida dos servos de Deus. E reforçando, irmãos, nós já estamos terminando, passamos um pouquinho do horário, mas campanha é assim mesmo, né? Mas eu tenho certeza que você saiu daqui nessa noite renovado, abençoado, com a sua vitória, com a sua resposta, em nome do Senhor Jesus. Foi abençoado? Sentiu no coração? Abençoa o nosso evangelista, vai estar lá com os biscoitos. Eu já comprei uma vez, é bom, irmãos, é uma benção. E também passe ali na nossa cantina, porque os recursos da cantina estão sendo justamente para isso, para financiar algumas coisas da campanha. Então nos abençoe lá com a cantina. Tem um salgado de forno, né? Salgadinho de forno lá com refrigerante, com suco. Deus abençoe a todos. Semana que vem estaremos aqui mais uma vez. Não quebre essa campanha, não quebre o propósito. E eu tenho certeza que muitos testemunhos serão contados aqui para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos. Estou devolvendo o trabalho, passando para o pastor André. Pode soltar o vídeo aí, por favor? Você que está nos visitando, faz parte da nossa igreja, fique atento à nossa agenda semanal. Segunda-feira, às 19h30, nós temos a nossa escola bíblica, que é um tempo precioso de aprendizado na palavra de Deus. E a quarta-feira, às 19h30, acontece a quarta igreja extraordinária, um culto de fé, poder e manifestação de Deus na terra. E sexta-feira, às 19h30, nós temos o nosso culto de doutrina, onde nós fortalecemos os nossos fundamentos espirituais. Sábado, às 9 da manhã, temos um momento de entrega e consagração ao nosso Deus. Manhã de consagração. E todo terceiro domingo do mês, às 9h30, nós temos a celebração da Santa Ceia do Senhor, um momento de comunhão e união. Da mesma forma que domingo, às 16h30, estaremos aqui, adorando ao Senhor no culto da família. Vem adorar conosco, traga a sua família. Também nos siga nas nossas redes sociais para ficar por dentro de toda a programação. Nosso Instagram, @adioficial. e o nosso canal no YouTube também, onde tem as ministrações.
Ádia Assembleia de Deus em Jardim América. Será uma alegria receber vocês conosco. Deus abençoe. Jardim América, Lugar de acolhimento. aonde Deus faz o seu avivamento. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Nós vamos orar pelo término deste culto. Diga para quem está ao seu lado: o que seria de mim se não fosse Jesus? Leve esta palavra para casa, porque através de Jesus muitas coisas vão mudar na tua vida. Amém? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que estamos diante de Ti, Te louvamos, Pai, por esta oportunidade única que Tu nos permitisse nesta noite, Pai, adentrar a Tua casa e prestarmos culto a Ti. Estamos saindo daqui, Senhor, nesta noite abastecido, Pai, da Tua presença, do Teu azeite, Pai. Leva-nos para os nossos lares agora, Senhor, debaixo da Tua potente mão, Senhor, e continua falando conosco no decorrer desta noite. Muito obrigado por tudo, Senhor. São essas bênçãos que nós te pedimos e que já te agradecemos no Teu nome. Amém, Jesus, e amém. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis. E todos digam: está encerrado. Amém.